dela, uma maneira de manter as meninas ocupadas, enquanto atrás da porta de vidro deslizante, outros agentes negociavam o acordo do dia. Para aumentar a mentira, o convés foi decorado com balões rosa e amarelo. E os gringos passeavam bebendo Red Bull derramado em garrafas de cerveja. A Krista se elevou sobre as adolescentes, conduzindo o canto com as mãos, enquanto as meninas cantavam Muitos Anos Feliz em espanhol. O refrão atingiu um pico desafinado quando elas cantaram Desejamos Maria, que era o nome falso que a Krista estava usando naquele dia, Muitos Anos Feliz. E as meninas estavam reunidas em um arco, então elas explodiram em aplausos. Aí as meninas e a Krista começam a tirar selfies. O Tim e a polícia dominicana disfarçada entregam dinheiro aos negociadores e então o Tim grita para os seus associados: Vindo! E um dos policiais dispara esse sinal de mensagem de texto. Então o que acontece a seguir é muito parecido com o que aconteceu em Acapulco. Os americanos fingem estar chocados quando os policiais entram correndo, as adolescentes imediatamente começam a chorar e os negociadores que estavam rindo de sua boa sorte ficam pasmos. Em seguida, os americanos e os policiais se cumprimentam, mas a comemoração é mais uma vez efêmera. O time precisa chegar ao aeroporto para marcar o encontro nos Estados Unidos. Aí, enquanto o Tim pega as suas malas, um dos cinegrafistas pergunta se ele pode fazer um resumo rápido. Algumas das garotas estavam chorando no caminho para cá. Estas eram verdadeiramente meninas sendo levadas. Ele diz isso antes de retirar o seu fio oculto. Alguns membros da equipe ficam para trás, planejando passar a noite em um dos resorts espalhafatosos que pontilham a República Dominicana. E eles saem de casa pouco depois do Tim nos veículos que levaram as meninas para casa. As adolescentes foram todas encaminhadas ao Conani e tiveram acesso a psicólogos do IGM. Só que menos de 3 semanas depois, essas meninas foram liberadas para suas famílias por ordem de um juiz. Esse tempo de 3 semanas é bem menor do que os 3 meses de cuidados direcionados que as organizações de reabilitação esperavam oferecer. Belle Barbo nasceu um pouco prematura, mas ainda saudável em um hospital romeno. Os médicos informaram falsamente a seus pais que ela tinha um problema cardíaco. Então, os seus pais, que eram fazendeiros pobres e foram tratados como cidadãos de segunda classe, foram instruídos pelos médicos de que o seu bebê poderia ficar no hospital, mas que eles deveriam voltar para buscá-la em alguns dias. Obviamente, querendo que a filha vivesse, os pais cooperaram e foram embora. Quando os pais retornaram depois de alguns dias, eles foram informados de que sua bebê havia falecido. Mas antes dos pais arrasados saírem do hospital, alguém, talvez uma enfermeira, puxou os dois e disse: é uma mentira. A pessoa que contou chegou a compartilhar que o esquema era com o orfanato local que enviou a menina para ser adotada nos Estados Unidos. Apesar dos recursos limitadíssimos do casal, eles procuraram a filha e fizeram muitas orações. A família nunca parou de orar ou acreditar que Deus a traria de volta para eles, mas infelizmente eles não a encontraram. Enquanto isso, a Belle foi criada por uma família em Wisconsin e ela soube desde muito jovem que foi adotada na Romênia. A Belle então se separou da família adotiva e passou a morar em um condado de Washington. Com o incentivo dos amigos próximos, ela começou a procurar mais informações sobre seu passado. Ela fez um teste de DNA e rastreou sua herança até a Índia, Israel, Itália e outras partes da região do Mediterrâneo. Um amigo que também foi adotado no mesmo país indicou a Belle um grupo no Facebook que ajudava pessoas romenas adotadas a encontrar membros da família. O grupo, até aquele ponto, já tinha mais de 500 histórias de sucesso. Então ela disse a eles que a sua família era de Sadova, Romênia, o que ela sabia, e menos de 48 horas depois, eles encontraram a família biológica dela e disseram: eles estão na Itália. Por meio de uma série de conversas traduzidas pela internet, a Belle aprendeu sobre a vida do casal e como ela acabou nos Estados Unidos. Os seus pais biológicos ainda eram pessoas muito simples e altamente humildes.
ainda viviam sem água corrente, embora usassem um pouco de eletricidade. O que ficou evidente no caso dela foi que ela foi uma vítima de tráfico humano, o que levou ao envolvimento da OR quando a Belle decidiu pedir ajuda. O Tim já estava ciente desse tipo de esquema. Esses hospitais usam um sistema legítimo de orfanato, falsificam a certidão de nascimento, mandam o bebê para o orfanato em questão e com a adoção ganham muito dinheiro, cerca de 15 mil a 20 mil dólares por bebê. O Tim até falou, um recém-nascido é muito valioso. Enquanto ela e outras pessoas planejavam viajar para a Itália e conhecer a família, a organização decidiu contribuir com fundos para tornar o reencontro possível para todos os envolvidos. Um dos irmãos da Belle morava na Alemanha e não tinha dinheiro para fazer a viagem. Essa irmã em particular, que tinha cerca de 9 anos quando a sua irmãzinha Belle foi sequestrada do hospital, orava pelo retorno da Belle por 25 anos. O Tim disse na época, nós não aguentávamos a ideia de que essas irmãs não conseguiriam se reunir depois de um pesadelo de 25 anos por causa de dinheiro. Ela e sua família biológica já haviam se submetido a um teste de DNA para garantir que eram de fato parentes, e os testes confirmaram que sim. E então, em 14 de novembro de 2019, a Belle viajou para a Itália e estava a momentos de conhecer sua família biológica. O sentimento de antecipação a estava consumindo. E quando ela viu seus pais, ela voou para os braços de sua mãe em prantos. Lágrimas rolaram enquanto elas se abraçavam e choravam. E depois disso, foram mais longos abraços no pai e nos irmãos. Jessica Mas, diretora de cuidados posteriores da OR, disse, nem todos os casos têm um final feliz como esse. Ela disse, olha, pela minha experiência, eu digo que a história da Belle é um verdadeiro milagre. Todo sobrevivente desse tipo de situação tem um caminho diferente. Vemos esses milagres com alguma frequência, mas infelizmente não são a maioria. Uma coisa que se destaca na Belle é a alegria, é a gratidão dela. E eu acho que todos podemos aprender com ela. O poder do estudo da genealogia e a sua coragem de permitir que outras pessoas fizessem essa jornada com ela. Essa moça é uma mulher incrível e ela não considera esse milagre levianamente. A Belle disse que era grata pelas pessoas e pela grande variedade de experiências que a levaram até aquele ponto.